Olá pessoal, aqui quem fala é o Cláudio, sou aluno da Universidade Estadual de Alagoas. Vim apresentar para vocês o seminário da disciplina Antropologia Social e Educacional, que tem como professor responsável Tasso Brito. O nosso grupo é composto por Lucimeire, Elane, Graça, Naela, Jaqueline, Denis e Sandra. Quando observamos o tema Antropologia Cultural e Social, surgem as seguintes perguntas: o que é e qual a sua importância? Dessa forma, a antropologia estuda a diversidade cultural humana. Ela investiga como as pessoas sentem, se comportam e interagem uma com as outras. Assim, ela é bastante importante porque nos ajuda a entender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Já a antropologia social analisa o comportamento do ser humano em sociedade e organização social política, as relações sociais e suas instituições, segundo estudiosos, a antropologia cultural tem o objetivo de compreender o aspecto cultural da humanidade. Existem algumas áreas de estudo da antropologia cultural, que são antropologia social, antropologia arqueológica, antropologia linguística. A antropologia cultural e social investiga as questões culturais e sociais que envolvem os seres humanos, como costumes, mitos, valores, crenças, rituais, religião, língua e outros aspectos. Olá, meu nome é Lucimeire e eu irei falar um pouquinho a respeito da antropologia cultural e social. Nós iremos ter como base o livro de Barreiras, de Elias Barreiras, que ele fala justamente do nosso tema, antropologia cultural e social. Só que nós só iremos seguir a unidade 2 e 3 do livro. Dessa forma, a antropologia cultural é uma linha de pesquisa que surge nos Estados Unidos, junto às primeiras pesquisas antropológicas realizadas no país. Seu foco está na relação estabelecida entre os sujeitos e cultura. Portanto, volta-se à observação do comportamento e personalidade dos indivíduos, moldados pelas relações sociais, possui uma perspectiva relativista e flerta com outras disciplinas, como a geografia, a psicologia e assim sucessivamente. Sua principal contribuição dentro do campo antropológico foi enfatizar as variações ilimitadas que aparecem quando se comparam as sociedades entre si. Foi também a partir da antropologia cultural que se desenvolveu a ideia de relativismo cultural, principal ferramenta epistemológica crítica do evolucionismo e do etnocentrismo. O professor Franz Boas fez uma grande contribuição para a consolidação da antropologia americana e, consequentemente, a antropologia cultural. Essa contribuição refere-se às críticas que estabeleceu em relação às teorias até então consolidadas, como evolucionismo, deste modo, como abriu caminho para que seus alunos desenvolvessem novas perspectivas antropológicas, como a percepção da relatividade das formas culturais, ele foi muito influente para a antropologia cultural. A antropologia cultural entende a cultura como a dimensão do social, a partir das caracteres distintivos dos comportamentos de seus membros, assim como suas produções coletivas, como a religião, a arte, a economia, a política. O foco está na pesquisa do social, tal como pode ser aprendido por meio dos comportamentos particulares dos indivíduos de uma determinada coletividade, como as maneiras específicas em que os homens ou mulheres de determinada cultura pensam, trabalham, alimentam-se,
reagem frente a certos acontecimentos. A cultura é pensada como um conjunto de atividades e saberes adquiridos por meio de um processo de transmissão e aprendizagem entre os indivíduos de determinado contexto. A intenção da antropologia cultural é compreender como cultura modela e determina o comportamento e a personalidade dos indivíduos. Assim, o foco do indivíduo, que culminou no desenvolvimento de uma linha de estudo que caracterizou as pesquisas da antropologia cultural, desenvolvidas no período entre guerras, a chamada escola de cultura e a personalidade. Assim, as culturas são resultado das escolhas humanas, estas nem sempre conscientes, mas condicionadas pelos padrões culturais. Dessa forma, toda cultura que conhecemos tem algum sistema de crenças e costumes, pelo qual o mundo da natureza exterior é colocado em relação com a sociedade, formando uma única estrutura conceitual e pelo qual são estabelecidas relações entre o homem e a natureza, de um tipo semelhante em certos sentidos às relações estabelecidas entre os próprios seres humanos. Sou Maria das Graças e vou falar um pouco sobre a etnografia. O que consiste a etnografia? A etnografia é nada mais do que um método utilizado pela antropologia que consiste na coleta de dados, onde este se baseia no contato e na convivência entre o antropólogo e os grupos que eles procuram estudar. É um momento em que o antropólogo se desloca física e geograficamente para um lugar no qual o grupo que vai ser estudado se encontra. Pode ser outro país, um outro estado ou até mesmo um bairro vizinho. Ele se dá por contato intenso e prolongado, que pode durar meses e até mesmo anos. Ele permite que observe mudanças sociais e culturais desse grupo que está sendo estudado. Tem como objetivo compreender e descobrir como se organizam dentro da comunidade e a relação dessa comunidade com o outro. Ele tem que participar da vida ativa da comunidade, tem que conhecer de perto os hábitos e costumes. Ele precisa participar dos cultos, das festas, mas ele não pode interferir na convivência dessa comunidade. Ele não pode dar, ou seja, ele não pode dar sua opinião pessoal, né? Ele não pode interferir em nada. Ele só vai estudar, ele só vai observar, ele só vai anotar, em parte, né, o que ele aprendeu com essa comunidade, o que ele viu de diferente, mas ele não pode interferir de modo nenhum na forma de vida dele. Qual o lugar da antropologia nas ciências sociais? Qual a importância da antropologia para a humanidade? A história da antropologia remete aos estudos das sociedades primitivas. Atualmente, a antropologia tem demonstrado a pertinência de seus estudos na compreensão das sociedades complexas, dos centros urbanos, ou seja, da sociedade ocidental moderna. A ciência da diversidade. A antropologia é chamada ciência da diversidade porque estuda a diversidade cultural e humana, buscando compreender como o ser humano se formou e se tornou o que é, como viveram e como se formaram. É aquele ditado, estudar o passado para entender o futuro. A antropologia consiste em estudar o ser humano em sua totalidade. O fazer antropológico e suas vicissitudes. A antropologia toma por princípio de que ninguém pode conhecer melhor o nativo do que o próprio nativo. O trabalho do antropólogo é apenas de observação, ele não pode interferir no dia a dia da comunidade, não pode interferir na sua forma cultural, sua forma de linguagem de comunicação.
Ele está ali apenas como um observador. A antropologia e suas linhagens. O ramo da antropologia é muito amplo, mas vamos nos deter a 3 tipos de antropologia, que é a antropologia física, tida como biológica, a antropologia cultural e a antropologia aplicada. A antropologia física ela busca compreender os seres humanos em seus aspectos biológicos, estudo de fósseis. Geralmente, os estudos desses fósseis é feito o estudo dos ossos e dos dentes, que são partes mais resistentes do ser humano que se preservam ao longo do tempo. A sociologia cultural tem por objetivo o estudo dos seres humanos em seus aspectos culturais e suas formas de organização. E a antropologia aplicada fornece dados de seus estudos para a aplicação de políticas públicas na sociedade. Suas políticas públicas visam trazer melhorias para a educação, a saúde e a sociedade. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a constituição da antropologia americana e da antropologia cultural. A antropologia cultural é uma linha de pesquisa que surge nos Estados Unidos junto às primeiras pesquisas antropológicas realizadas no país. Seu foco está na relação estabelecida entre os surgimentos e a cultura. Portanto, volta-se à observação do comportamento e personalidade dos indivíduos, moldando pelas relações sociais. Possui uma perspectiva relativista e flertar com outras disciplinas, como geografia e psicologia. A antropologia americana ela começou a ser delineada no fim do século XIX e no início do século XX. Principalmente a partir dos expoentes Linz e Morgan. Morgan foi um dos fundadores da antropologia, enquanto ciência, filho de um proprietário rural do estado de Nova York, chegou a ser eleito a senador estadual, estudou direito, formou-se em 1842. O interesse de Morgan pelos iroqueses, comunidade indígena da região de Nova York, começou de maneira inusitada. Os iroqueses foram a comunidade indígena mais poderosa e importante do Nordeste americano. Foram nomeados pelos franceses ao longo do período colonial. Morgan passou a fazer várias visitas às reservas indígenas iroquesas, tornando-se a maior especialista americana nos iroqueses. Escreveu vários artigos sobre o assunto. Foi também o responsável por manter uma coleção de objetos indígenas para o Museu de Nova York. A partir daí, passou a dedicar as características essenciais da sociedade iroquesa, como seu sistema de parentesco e suas normas, conseguindo a dissidências. Morgan acreditava que o sistema de parentesco com os iroqueses era similar ao encontrado em várias outras tribos no norte americano, que permitiam provar uma origem comum entre eles. Olá, meu nome é Elânia e eu fiquei com a equipe de Antropologia Cultural e Social. Eu irei falar um pouco sobre padrões de cultura. A antropologia cultural entende como uma dimensão do social, a partir dos comportamentos de seus membros, assim como suas produções coletivas, como religião, arte, economia e política, como as maneiras específicas em que os homens e mulheres de determinadas culturas pensam, trabalham, alimentam-se, reagem a certos acontecimentos. A interação da antropologia cultural é compreender como a cultura modela o comportamento e a personalidade dos indivíduos. E em relação a isso, eu irei falar sobre 2 mulheres que são consideradas referência do desenvolvimento da antropologia cultural, que é Ruth e Margaret.
Em relação a Ruth, ela iniciou seus estudos em 1919, na Universidade de Colômbia, em Nova York. Publicou 2 obras que se tornaram clássicos da literatura antropológica: Padrões de Cultura, O Crisotermo e A Espada. Alguns traços característicos de sua produção teórica, a saber, a perspectiva de que cada cultura reúne elementos de origem diversas, integrados segundo o padrão singular. Para ela, cada cultura caracterizava-se por um atributo dominante, que influi diretamente no comportamento do indivíduo. Já para Margaret, que foi aluna de Ruth no curso de graduação em antropologia em Nova York, a primeira excursão a campo feita em Samoa resultou na etnografia publicada no livro A Adolescência em Samoa. A principal ideia de Margaret foi comparar a determinação cultural dessa fase vivenciada pelos sujeitos de diferentes culturas. Tratava da sexualidade, as aponta de que maneira a cultura norte-americana reprimia a sexualidade do jovem, o que resultava no período da adolescência como um período de crises e conflitos existenciais. O livro Sexo e Temperamento, no qual realizou um estudo comparativo de 3 sociedades, no livro mostrou padrões dominantes em cada uma dessas sociedades e mostrou como indivíduos tidos como anormais ou desviantes nessa sociedade seriam adaptados e vistos como normais em outras. Para Margaret, o aprendizado da cultura é que levava ao desenvolvimento de tipos de temperamento socialmente desejáveis e não a diferença biológica inata entre os sexos. Os padrões culturais eram transmitidos e aprendidos, o que moldava o temperamento dos sujeitos. Boa tarde, eu me chamo Naili e eu vou dar continuidade ao trabalho agora. Vou falar um pouco sobre antropologia cultural e social. Iniciando, eu vou falar um pouco sobre a interpretação das culturas, já que é um conceito que ele é bastante central na antropologia e que envolve justamente a análise e a compreensão dos significados, dos símbolos de diferentes grupos ou membros de uma determinada sociedade, que elas atribuem às suas práticas, às suas crenças ou aos modos de vida de cada um. Segundo Clifford Geertz, que ele é um dos principais teóricos desta abordagem, e ele defende que a cultura ela é uma teia de significados guiadas pelos próprios membros de uma sociedade. Então, nesse caso, o papel do antropólogo seria justamente tentar interpretar essa teia de significados, mas que isso vai muito além de apenas tentar observar os comportamentos e de explorar os contextos culturais, né? Agora falando um pouco sobre antropologia e história, elas estão sim relacionadas de certa forma, porém, ambas têm focos diferentes. Enquanto a antropologia, ela foca mais em estudar as culturas de uma maneira mais abrangente, focando na diversidade cultural, a história por si só, ela foca mais em eventos passados e entender esses processos, como as sociedades foram se moldando ao longo do tempo. Ao ressaltarem aspectos como da organização social, da estrutura social, da análise das instituições, do parentesco por meio de estudos empíricos, chegaram à conclusão que bastava o entendimento da maneira como esses elementos interagem no presente para compreender a maneira como a sociedade funciona e organiza-se. Como já foi mencionado, alguns aspectos do trabalho de Malinowski para discutir a etnografia e o método antropológico, agora nós vamos falar um pouco mais sobre esse autor, né? Primeiro porque Malinowski, em sua introdução ao livro Os Argonautas do Pacífico Ocidental, de 1922, ele cria um capítulo metodológico mais famoso da história da disciplina, servindo de referência para antropólogos durante praticamente meio século. Como já vimos também, tínhamos na disciplina a figura do pesquisador de gabinete, que aqui vai ser substituída pelo especialista de trabalho do campo. E Malinowski foi o primeiro a realizar a pesquisa de campo prolongada, já com uma formação específica para isso. Ele faz trabalho de campo entre 1915 e 1918, nas ilhas de Trobriand.
e descreve também sua experiência no já citado Argonautas do Pacífico Ocidental. Ele também ainda impõe que só terão valor científico os trabalhos etnográficos que se separarem as afirmações e interpretações resultados de observação direta do etnógrafo das reflexões do autor, que deveriam ser fundamentadas no bom senso e no discernimento psicológico. O autor toma cuidado de explicar que é preciso estar atento às ideias preconcebidas, pois a leitura sobre certos temas e sociedades podem fazer com que o etnógrafo vá a campo já esperando encontrar certas características entre os nativos. Ou seja, o pesquisador pode partir para uma expedição com a intenção de provar determinadas hipóteses. E assim é o campo que deve indicar os temas e hipóteses serem refletidos pelo pesquisador. O ensinamento é seguido até hoje na disciplina. Antropólogos têm sempre em mente a máxima que o campo fala e devemos estar sensíveis para ouvir o campo e direcionar pesquisa a partir dessa escuta. E compreendendo a fluência da língua nativa são tarefas importantes do pesquisador, pois assim é possível dispensar a figura do intérprete, que pode traduzir as falas e conversas sem precisão necessária para o etnógrafo. Com o tempo e o aprendizado da língua, vai se tornando mais fácil formular perguntas e entender as respostas, e principalmente compreender as sutilezas do idioma e ler as entrelinhas da fala. Tivemos como referência os livros Antropologia Social e Cultural de Elias e o livro Antropologia Cultural e Social de Anderson.